Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá começando mais um Chega Junto Live. Hoje é segunda-feira. Que dia, minha gente. Vou dizer pra vocês uma coisa. Quando eu fiz o convite pro convidado dessa noite, tem 2 semanas, conversei com ele, mandei o convite, ele logo, primeiro tinha uma dificuldade de agenda, depois a gente acertou uma data, ficou combinado para essa noite, às 21 horas. A gente nem poderia imaginar que no dia dessa nossa conversa, tanta coisa ia acontecer justamente ligada ao universo ao qual pertence esse meu convidado dessa noite. A gente vai falar de muita coisa, hein? Quem navegou hoje pela internet, quem acessou o Instagram, quem acessou o Twitter, sabe bem do que eu tô falando. O circo tá pegando fogo, o couro tá comendo na casa de Noca. Hoje eu vou conversar com o jornalista Fefito, um dos apresentadores do Fofocaí, da TV Gazeta de São Paulo. A gente vai falar de jornalismo, vai falar de jornalismo de celebridade, vai falar de fofoca, enfim, de tudo isso que está acontecendo, né? Porque, como eu disse, não está faltando assunto nesse meio. O Fefito já chegou e eu estou adicionando ele aqui agora para nossa transmissão. Fefito, oi. Tudo bem, querida? Tudo, e você? Como é que você tá? Tudo certo, obrigado. Você me ouve bem? Eu esqueci de pôr o fone, mas eu posso pegar o fone. Se você é melhor sem, pra gente é melhor sem. É? Então beleza. E obrigado aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por topar o convite. Estava contando pro pessoal antes de você chegar que a gente conversou tem umas 2 semanas, né? A gente falou pelo Twitter há umas 2 semanas. Você foi super gentil, logo topou. E a gente nem podia imaginar que a conversa ia acontecer justo nesse dia, né, Fifi? Pois é, justo nesse dia. Gente, que dia quente, né? É um dia muito complicado, na verdade. Para o jornalismo de fofoca, de celebridades no geral, assim. Eu acho que a gente vai falar sobre, claro, mas eu estava refletindo nesse exato momento, assim, sabe? Eu não falei muito sobre, eu falei no programa de TV, claro, porque não tem como não falar, era uma notícia... Enfim, ó, já tem gente aqui... Incrível, com qualquer live que eu entro, tem sempre alguém pergunta do Morning Show. Por que você saiu do Morning Show? Só por causa do insuportável do Caio Coppola? O Caio saiu antes de mim, Carlos, do Morning Show. Eu saí de lá e a gente pode falar disso também, já que a gente vai falar de jornalismo. Eu saí da Jovem Pan muito porque não aceitei as brincadeiras e a condescendência com a qual eu era tratado. Leia-se, eu não gostei um pouco de virar alvo de uma imitação homofóbica. Então eu reclamei, proibi não, né? Disse que não aceitaria, porque cada um faz o que quer da vida. Superei e segui minha vida. Algumas pessoas não superaram. Escolhas. Eu escolho não virar chacota. Claro. Eu escolho não virar piada pela minha sexualidade. Se as pessoas escolhem, tá de boa. Então, por isso que eu saí do Morning Show, tá? Sinto maior falta, morro de saudades dessa época. Acho que foi super marcante, inclusive, ter participado do Morning Show nessa época, porque o programa nunca teve tanta audiência quanto na época que eu batia de frente com o Caio, e o Caio batia de frente comigo, que o Edgar também discutia. Morro de saudades, o Edgar é um puta comunicador, eu aprendi muito com o Edgar, aprendi muito com o Vinícius e Paulinha também. Morro de saudades deles. E só. Entendemos. Vamos falar desse assunto mais pra frente. Para começar, eu quero saber como é que tem sido seus dias nesse período de isolamento social, Fefito. Cara, esses dias têm sido muito loucos pra mim. Eu não sei se eu tô no melhor momento emocionalmente e profissionalmente falando, assim. Tem sido muito puxado pra todo mundo. Vai virar uma terapia isso, né? Mas pra mim é muito verdade, assim. Eu tenho trabalhado, não tenho ficado em casa também. Então, ainda tem um pouco disso, assim. Mas tô trabalhando menos. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo meu trabalho. Tava com a coluna no UOL, a coluna acabou não sendo prolongada por causa do coronavírus. Talvez volte em breve, mas a gente ainda não sabe. Então, ainda perdi um dos meus empregos. Foi, tipo, meio tenso. Não cheguei a perder, na verdade, porque o combinado era esse. Era fazer até o Big Brother e a gente veria depois. Só que eu veria depois foi coronavírus. Então, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu amo fazer o meu programa. O Fofocaí é um programa que eu criei, assim, do zero, de verdade. Tipo, quando a TV falou, vai ter um programa e tal, eu literalmente sentei na reunião e falei, vamos dar a cara para esse programa. Quadro assim, quadro assim, quadro assado, quadro assado. E fico pensando quadros do programa até hoje. Então, ele é muito um projeto do qual eu tenho muito orgulho. Mas é muito tenso trabalhar nesse período e não trabalhar nesse período. Então, olha que louco. Porque aí
eu tô indo trabalhar e tô achando que eu tô mal por ir trabalhar, mas aí tô trabalhando menos, tô achando que eu tô pior porque eu tô trabalhando menos. Claro que a gente também se preocupa com conta e boletos e tudo mais, mas assim, eu saio de casa, máscara, moro a 3 quadras da TV, vou a pé, bem rápido. Chego lá, ligo pro assessorista, nem aperto o botão do elevador, assim, eu ligo pro assessorista, ele desce, entro sozinho no elevador, vou pra academia, na academia eles me maqueiam, assim, higienizando tudo na minha frente. Programa, sento, vejo as fichas sendo higienizadas, faço, levanto, assessorista por telefone, desço e tal. Não toco em nada, não toco em ninguém, assim, exceto minha cadeira e as fichas, porque é muito tenso passar por isso, assim. E é muito tenso aí porque eu tenho responsabilidade. Eu não moro sozinho, meu namorado mora comigo, então, se eu pego algo, eu acabo passando para ele também, então. E eu quero ver muito meus pais assim que der, lá do Recife, então também não posso me dar esse luxo de ficar doente. Tem sido uns períodos bem loucos, assim. Eu não sei pra você, mas assim, eu não tô emocionalmente compensado, não. Acho que, a julgar pelo dia de hoje, inclusive, ninguém tem estabilidade emocional. Eu vi que o Perfeito. Eu Eric acho mandou que aqui. Beijo, Eric e Ricardo. quem tá equilibrado, eu acho que não tá entendendo. É, Que assim, você falou da sua relação, você falou do seu namorado que mora com você. Meu marido é médico. Então, assim, a gente está vivendo uma situação, ele está muito bem, enfim, está acostumado, não com pandemias, mas está acostumado com esse procedimento da higiene, essa coisa, ele faz cirurgias, enfim. Então, mas assim, a gente redobra a atenção em casa e também com essa preocupação, né? Minha mãe é idosa, está sozinha, os pais dele também estão sozinhos. Então a gente está cercando de todos os muito cuidados no para poder coração, ficar né? bem. Tô vendo até aqui, Exatamente. ó, que a Drica tá falando que ela mora no Recife. Meus pais estão no Recife, então é muito louco pra mim. Eu falo com eles quase todo dia. E ao mesmo tempo que eu tento deixar eles bem, né? Eu tento me forçar a estar bem sempre, porque não dá pra ficar espalhando bad vibe. Essa é uma coisa muito importante. Ai, Diogo, olha, eu fui falar de energia. Entrou o Diogo, o baú do bruxo aqui, que era maquiador. Ah, o Orlando, fofo também, querido. Uma Marie. galera aqui. Beijo, Orlando Delgado. Muita gente querida Você é aqui. um cara muito querido, Fefito. Eu te sigo há muito tempo lá no Twitter. Você é um cara. Ah, Tinha muita gente babaca na época do Morning Show também te enchendo o saco, eu tinha, sei. Mas você é um tinha. cara muito querido. Você é muito. Assim, as pessoas gostam demais de te ver na TV, gostam demais de ler tua coluna. Enfim, eu acho que Ah, você atrai essa energia boa mesmo. Isso é cara, notório. obrigado por falar isso. Pra mim, nunca foi sobre números, nunca foi sobre popularidade, assim. Pra mim é mais sobre pensar que eu sou alguém que quer o bem dos outros, sabe? Então, assim, eu tenho que pensar que as pessoas sobre quem eu falo são humanas e sofrem, então as coisas que eu posso falar podem causar sofrimento. Eu tenho que pensar nas pessoas que eu represento, sabe? Tipo, pra mim é uma responsabilidade muito grande. Desde a primeira pessoa que chegou pra mim na balada, assim, de saiu do armário por minha causa, ou que a mãe e a avó passaram a entender melhor porque por minha causa, que viram que um gay não é o que elas esperavam que fosse, me bateu uma síndrome de responsabilidade muito grande. Assim, eu queria muito ser mais bafônico, barraqueiro, ou qualquer coisa que fosse, mas não consigo ser essa pessoa. Pra mim é sobre outra coisa. Aí, falando de energia, que eu vi o Diogo, fiquei todo emocionado que vi, porque eu tô morrendo de saudade de um amigo muito querido, que era maquiador lá da TV, e é um bruxo, ó, primeiro. Falando de energia, eu tô num momento que eu tô muito me questionando se vale a pena ficar desabafando com os amigos todos, ficar desabafando com os outros, porque às vezes você tá mal e aí você quer desabafar, mas aí as pessoas já estão mal por si só, elas já estão com os próprios problemas. Então, o quanto você pode partilhar, sabe? Tipo, não sei se você tem o direito de espalhar essa bad vibe pra vida do outro também, É sabe? difícil, é difícil. É um dilema difícil de resolver também. Porque também guardar É, tudo também não é legal, né? É complicado. é muito complicado lidar com bad vibe, assim. Mas eu preciso desabafar ao mesmo tempo. Hoje mesmo eu acho que eu pareci meio paranoico. Cheguei pra uma amiga e falei assim, pá, 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 pá. E eu vi que a cara dela tava assim, ai, desculpa, tava precisando falar muito. Mas tem momentos que a gente precisa também escolher o que não fala. Ah, sem Porque a dúvida. gente não tem o direito também de contaminar a energia do outro. Então a gente tem que. Eu tento ser otimista um pouco. Agora, Fefito, vamos falar da situação da treta do dia. Da treta do dia não, que não começou hoje. Eu queria conhecer, queria saber qual é a tua leitura, qual é o teu olhar para essa polêmica toda, para quem não está ainda a par, se é que tem alguém que não esteja. Uma grande polêmica, um bafão dos bafões, envolvendo Léo Dias, Anitta,
Preta Gil, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Gominho, Jojo Todinho, é uma coisa imensa, né? Enfim, principalmente Léo Dias e Anitta. O que você... Eu vi que você fez um tweet e achei bacana porque eu estava exatamente na mesma vibe, até curti lá. Você falando pro Léo, Léo, calma, respira, tenta ficar bem. Eu conheço o Léo há mais de uma década. De verdade, assim. Eu comecei a trabalhar no Diário de São Paulo, acho que em 2007, que era um jornal daqui. E aí a gente ia cobrir, às vezes, férias numa coluna de celebridades que o Guilherme Samora fazia na época, e ele dividia com o Léo fazia do Rio e o Guilherme daqui. E fazia plantões de final de semana, então lidava muito com o Léo. A gente trabalhava juntos, eu e o Léo. A minha experiência com o Léo, posso falar assim, por mim, tá? Única e exclusivamente. A gente vai falar desse assunto. Mas eu tenho que dizer, antes de mais nada, eu sou muito grato ao Léo. Eu aprendi muito trabalhando com o Léo. Eu sei que o Léo não é uma pessoa fácil, assim como eu também não sou uma pessoa fácil, sou ariano. E reconheço esse tipo de traço na personalidade, esse tipo de dificuldade. Mas aprendi muito com o Léo nesse período todo. E falo com o Léo até hoje. Sou muito grato ao Léo. O Léo já me indicou para trabalho, já falou bem de mim em trabalhos. Ele é uma pessoa muito generosa. O fato de o Léo ser uma pessoa generosa não significa que o Léo também não tenha seus problemas. E que não meta os pés pelas mãos às vezes. É impossível que a gente ache que tá tudo bem depois do dia de hoje. Porque aconteceu ali o Léo tinha muita coisa dentro de si, tava colocando tudo para fora de um jeito muito atrapalhado, atabalhoado. Eu cheguei a mandar o WhatsApp para ele, sim. Cheguei a mandar um inbox para ele, sim. E mandei aquela mensagem para ele no Twitter em aberto, porque eu não sabia qual ele ia ver ou se ele ia ver. Tanto que eu vi depois que ele mudou o número de telefone, e nem tem o número novo de telefone dele agora. Que eu vi que ele falou agora há pouco. Eu me preocupo com o Léo. Nenhuma das mensagens que eu mandei para ele, inclusive, foi do tipo, Léo, calma, para de falar, tal. Ou, Léo, você tá errado. Eu acho que a última coisa que a gente precisa nessa hora é de julgamento. Eu acho que a gente precisa trazer reflexão. Então, assim, queria estar junto do Léo para dizer, fala para mim, precisa tirar desse sistema, respira, e aí recontextualiza isso. Você quer se defender da acusação que a Anitta fez? Você tem todo o direito de se defender, mas vamos se defender de um jeito mais direto e singelo. Escreve um textão, faz alguma coisa. Me dá muita dó, me dá muita angústia ver pelo que o Léo tá passando. Ao mesmo tempo, tudo isso que aconteceu, para quem tava em Marte, não tava no Twitter, a Anitta fez um vídeo ontem acusando o Léo Dias de chantagem. Isso depõe muito contra a classe dos jornalistas de celebridade. Muita gente chama a gente de fofoqueiro, né? Tá tudo certo, a gente fofoca mesmo na vida. Só que tem uma grande diferença entre fofoca e jornalismo de celebridades. A fofoca é o que você ouve e passa pra frente. Você não quer nem saber de onde veio, se é verdade, se não é. Um jornalista de celebridades, ele recebe o que seria fofoca e informação e ele para depurar. Então ele vê se tá certo. Primeiro, vê se vale a pena, ele avalia se vale a pena publicar. Ele vê se tem algo errado com a informação que recebeu e procura as partes envolvidas e ouve as partes envolvidas. O jornalismo de celebridades é muito mais do que fofoca. Até chegar na publicação, ele é muito mais do que isso. Então, quando a gente vê alguém dizendo que era pago para não falar mal de alguém ou que chantageava outra pessoa, isso depõe muito contra a nossa classe. E eu posso falar assim, posso falar por mim. Quanto eu trabalhei com o Léo, eu não trabalhei tão próximo, claro que estava todo mundo num estado diferente, estava no Rio, eu estava aqui. Eu não soube de histórias, de verdade, eu não soube. Tem jornalista aí que diz que sempre soube, tal. Eu não sou desses, eu não soube de histórias de que o Léo era pago por outras pessoas, eu não soube de histórias de que o Léo chantageava outras pessoas. Agora, no vídeo que ele fez na semana passada sobre a Anitta, nos stories dele, ele deixa bem claro que pediu pra Anitta assumir que a mãe estava em Honório Gurgel, senão ele falaria coisas piores sobre ela. Isso parece um pouco chantagem. Eu entendo que não seja na cabeça dele, porque o Léo é uma pessoa muito visceral. Então, e ele é muito pela justiça, assim. Se ele se sente injustiçado, ele vai procurar fazer o melhor, assim. Mas também entendo que tenha soado como chantagem para algumas pessoas. Eu não acho que jornalismo se faz com ameaça, de jeito nenhum. Aliás,
eu sou o tipo de pessoa que quando pergunta algo, talvez por isso eu não seja tão bem sucedido quanto o Léo nesse meio, inclusive, porque eu sou o tipo de pessoa que quando pergunta diz, fique à vontade para não responder, e se não quiser responder, tá tudo bem, segue baile. Eu não acho que uma informação sobre uma traição, uma gravidez ou qualquer outra coisa vai mudar o rumo da minha vida, porque, de fato, eu me preocupo muito com outra coisa. Eu me preocupo muito com o meu karma, com as coisas que eu atraio, e nem é que eu sou ultra espiritualizado, nem nada, não tô querendo pagar aqui de bonzinho, não. Não, tô te É mesmo se entendendo. preocupar com quem tá lá do outro lado. E outra, sempre me interessei mais por bastidores de televisão do que por sobre celebridade. E aí, isso é notório. Quem acompanha o teu trabalho percebe isso. Nesse episódio especificamente, eu também queria dizer aqui para a galera que me segue, para quem é teu seguidor e está acompanhando a live, eu também sou muito grato ao Léo Dias. O Léo Dias foi o primeiro convidado desse programa, porque esse é um programa que existe no estúdio, a gente tem um cenário, Chega Junto está há 4 temporadas no YouTube. Ele foi o primeiro convidado de estreia. Foi muito bacana. Semana passada, na segunda-feira, ele esteve numa live comigo aqui também, nesse mesmo horário. E foi exatamente no final dessa live, numa pergunta sobre a Anitta, porque eu falei do livro e eu notei que a reação dele tinha sido ruim. E aí eu perguntei que eu notei que a coisa não estava boa, porque ele se exasperou bastante falando da Anitta no final da live. É muito difícil Difícil. ver. Mas me dá a Entender também. sensação, o que eu queria trazer aqui é porque, assim, o Léo é uma pessoa que tem a gente pode falar de generosidade, pode falar do talento, da competência dele para poder fazer o trabalho que ele faz. E hoje, vendo tudo aquilo, vendo os stories, vendo os tweets, vendo tudo, eu percebi que tem uma solidão muito grande também. Isso que eu acho mais triste. É Porque isso. falta esse amigo que vai ligar e falar assim, cara, respira. Cara, é isso. E eu vou falar sobre isso pra Anitta e pro Léo. Muita gente. E eu vou me usar como exemplo, vai. Porque muita gente, às vezes, quando me conhece, me pergunta, tipo, ai, como é andar na rua e pedirem foto com você? Porque acontece aqui em São Paulo de vez em quando. Eu não tô me achando, tá? Não sou Cauã Raymond, não sou Reinaldo Gianecchini, mas acontece. Às vezes tem gente que assiste na TV. E às vezes não acontece. Mas no mercado não acontece nada também. Tá tudo certo. Na minha cabeça, é um carinho muito gostoso, mas assim, quando eu tô me sentindo muito sozinho, esse carinho não chega, entendeu? Porque não vai ter essas pessoas aqui na minha casa pra me dar colo e tudo mais. E eu penso muito no Léo nesse sentido, eu fico muito preocupada, de verdade, me emociono, porque eu acho que o que aconteceu com o Léo hoje pode não parecer pra muita gente, mas pra mim foi mais um grito de socorro, um pedido de ajuda do que qualquer outra coisa. Eu não acho. Ai, ó, vou me emocionar, porque de verdade, eu não acho que o Léo tá bem. Mas ninguém tá bem nesse período de quarentena. Ninguém tá bem. A gente sabe os problemas que o Léo enfrenta. Eu me preocupo, de fato, com o Léo há muito tempo. E não tenho proximidade, não tô no Rio de Janeiro, não tô nada. O que eu posso fazer é me oferecer sempre para ouvir. E ele ouvir minhas coisas também. A gente não tem muita intimidade. A gente tem uma relação profissional e próxima, muito saudável. Mas, assim, não sabemos tanto da vida um do outro. Mas o que eu encarei como todo esse, aspas, tá, surto do Léo foi como um grande grito de socorro. De tipo, pelo amor de Deus, alguém faça algo, alguém me ajude. Porque vamos se colocar no lugar do Léo. E a gente já se coloca no lugar da Anitta já, tá? Vamos se colocar no lugar do Léo. De repente você acorda e tem um vídeo de uma das maiores cantoras do país, de uma das cantoras mais populares do país, dizendo que você chantageia ela. E essa pessoa que move milhões de pessoas vai gerar milhões de opiniões desses milhões de pessoas. E todo esse milhão de pessoas vai atrás de você para te dar todas as opiniões. Porque cada indivíduo tem uma opinião e cada um desses indivíduos vai até o Léo para dizer o que pensa dele. Na medida em que todas essas opiniões vão se acumulando, isso vira um linchamento. Vira de fato um linchamento. Por mais que as pessoas sejam muito educadas, e a gente sabe que não é o caso. Eu já passei por vários linchamentos, não é saudável. Em alguém que já está num período muito sensível por causa da quarentena ou por causa de qualquer outro tipo de problema, esse tipo de coisa tem um efeito de uma bomba. E uma pessoa que está morando sozinho, não tem alguém ali do lado. O Léo, para mim, está se sentindo muito sozinho e muito acuado. E sob muita pressão. Já aconteceu o que aconteceu na semana passada por causa daqueles vídeos e questões de trabalho dele e tudo mais. Eu não tenho que ficar aqui expondo mais ainda o Léo sobre isso, mas
eu consigo perceber claramente que o Léo está pedindo socorro, o Léo está pedindo ajuda, o Léo precisa de um amigo próximo que pare, segure ele pelo ombro e diga: calma, respira aqui comigo, chora aqui no meu ombro, fala o que você quiser, me dá uma xingada, a gente vai melhorar e vai fazer isso acontecer juntos, vai conseguir superar isso juntos. E não, eu não acho que ele tem essa pessoa agora. A mesma coisa eu digo pela Anitta, porque a Anitta, no ponto que tá, e isso também se aplica ao Léo. No ponto que tá da vida, estando com seus milhões de seguidores e tudo mais, tem mais gente que tá preocupada em se aproveitar dela, ou ficar posando pra foto, ou ser seguido por ela, ou ganhar seguidores a partir dela e fazer festa com ela, do que em como ela tá de fato. Assim. Quem são os amigos da Anitta de verdade? A Anitta tá se sentindo sozinha? Porque ela pode estar rodeada de gente, mas e aí? Às vezes ser muito famoso e ter um monte de assessor não significa nada. Seus assessores Eu estão ali sempre para te dou o ajudar. exemplo, eu sempre dou o exemplo do Michael Jackson. Não tinha ninguém mais famoso que o Michael Jackson no mundo. E é um cara que morreu numa solidão absurda. Né? Não tinha ninguém para dizer para ele assim, cara, para de fazer cirurgia plástica. E não tinha ninguém para dizer para ele, olha, tá indo demais, você tá se isolando, você tá numa bad trip terrível. Então, assim, a fama não é sinônimo, por mais que você esteja rodeado ali por um secto, não é sinônimo de que você esteja, de fato, acompanhado de gente que vai te proteger, que queira teu bem necessariamente, né? E tem uma questão muito importante sobre isso, né? As pessoas estão todas tacando pedra no Léo, tacando pedra na Anitta, mas vem cá. Se eu abrir seu WhatsApp aí, se você abrir seu WhatsApp aí, você não tá falando mal de ninguém, não? Você nunca falou mal de ninguém, não? Você não mandou uns videozinhos? Você não passou pra frente umas nudes? Coisa que é proibida por lei? Você nunca fez nada de errado? Eu não sei, acho muito importante a gente colocar a mão na consciência, porque o que a Anitta fez com relação a Marina Rui Barbosa, com relação a Ivete Sangalo, ou Preta Gil, ou qualquer outra coisa, todo mundo faz em casa. Todo mundo faz até com gente que não conhece. Né? E nesse caso, o que o Léo fez de expor a Anitta, tenho certeza que muita gente faz. Você não printa a conversa e manda para seus amigos? Quando você está conversando com seu boy faz alguma coisa errada, você não printa e manda para pedir conselho? Então, eu consigo entender muito os dois lados. Estou dizendo que o Léo tá certo? Não estou dizendo que o Léo tá certo. Estou dizendo que a Anitta está certa? Não estou dizendo que a Anitta tá certa, porque eu acho que se a gente for parar para pensar no elas por elas, é muito fácil também a gente sair dizendo os dois são farinha do mesmo saco. Não acho que são farinha do mesmo saco, mas acho que se retroalimentavam. Um dependia do outro. A Anitta dependia do Léo para divulgar as paradas dela, porque o Léo é um colunista muito lido, mais lido do país, e o Léo dependia da Anitta para ter suas notícias exclusivas. Em algum momento, esse relacionamento tinha que ter alguma faísca. Como deve ter sido com várias outras pessoas, porque alguns colunistas têm as pessoas do momento, né? Agora tá muito próximo da Marina Rui Barbosa, agora tá muito próximo do Gustavo Lima, agora tá muito próximo da Lecha, da Ludmilla, do Milton Cunha, do César Tralli, sei lá, qualquer famoso, entendeu? É o comentário do Fagner aqui, eu acho que é perfeito. Não dá para apedrejar, mas também não dá para passar pano para tudo. Tem que arcar com as responsabilidades de pessoa pública. Isso vale para todo mundo, gente, não só para pessoa pública, é o que o Fefito está dizendo, né? Agora, o que me chamou muita atenção, e aí eu acho que a gente pode já se encaminhar para deixar essa situação meio ali à margem da nossa conversa, é que a gente está vivendo uma pandemia, que é algo inédito na nossa história, na nossa geração, nas gerações, né, desde ali de metade do século XX para cá. A gente nunca passou por isso enquanto sociedade. A gente está diante de uma crise política, de uma crise econômica imensas aqui no Brasil. Graças a Deus que eu não estou no Morning Show nessa época, porque senão era e mesmo assim, o assunto mais comentado hoje foi essa treta. Isso revela o interesse absurdo que a sociedade tem pela vida dos famosos. O que você explica isso, Fefito? Cara, acho que o brasileiro precisa ser estudado, de verdade. Assim. Acho mesmo que ele deveria ser estudado, porque já não é de hoje. Teve uma época que no Twitter estavam rolando vários prints de trending topics do mundo inteiro, de vários países. E todos eram Covid, o Brasil era BBB. Não estou falando que tá errado falar de BBB, tá? Eu amo também. Mas é pra gente ver quais eram as nossas prioridades, assim. BBB podia ser o terceiro, depois de Covid, que era o que mexe com a nossa vida. Não. Era com muito mais folga. A gente é alguém que, de fato, curte ser voyeur e se interessar pela vida dos outros. Eu acho que essa questão do Léo também tem que trazer uma reflexão muito grande para as pessoas no Twitter. Vamos falar de um jeito bem claro.
A quantidade de perfil de fofoca que tá fazendo sim seu trabalho, tá? Calma. A quantidade de pessoas tweetando sobre não é bolinho. E isso está fazendo o quê? Está fazendo que a história vá para frente, todo mundo quer seu like, todo mundo tem sua opinião sobre isso. Mas o quanto isso também é saudável, o quanto a gente não deixa essas histórias morrerem, sabe? Porque a Anitta não se manifestou mais, o Léo se manifestou hoje. Duvido que a Anitta volte a se manifestar sobre o assunto, inclusive. Eu li em algum lugar que ela procurou a justiça hoje para poder tomar medidas ali. Não sei se você viu isso, que ela quer que ele não fale mais dela, que ele apague as postagens ou as reportagens. Enfim, eu acho que ela encaminhou por essa saída dessa situação. E é compreensível porque, de fato, o Léo em alguns stories falou muitas coisas, mas ele apagou alguns stories depois, né? Mas aí hoje em dia não adianta apagar, né? As pessoas todas replicam. A questão que eu falo para colocar a mão na consciência é o quanto disso é legítimo como interesse e você quer, de fato, entender o que está acontecendo e o quanto disso você não quer pegar carona para ganhar like, ganhar engajamento, ganhar seguidores. Porque, de verdade, eu, como alguém que vive da indústria de celebridade, podia estar agora, ó, loucamente tweetando, capitalizando em cima disso, vamos ganhar uns seguidores e tudo mais. Não acho saudável, eu não acho que ninguém ganha nessa história, eu não acho que isso é bom pro Léo, eu não acho que isso é bom pra Anitta. Acho deprimente, de verdade, assim. Acho deprimente a gente ter que ficar assistindo esse tipo de lavação de roupa suja, porque de verdade, eu sou o tipo de... Eu, pelo menos, adoro um bafão, mas acho que até os bafões têm limite, sabe? A gente tem que chegar no momento que a gente tem que lembrar porque a gente está acompanhando bafão sobre a pessoa. Porque a gente celebra essa pessoa, porque a gente admira essa pessoa, porque essa pessoa é importante pra gente de algum jeito na nossa vida. Achei tudo muito baixo. Isso não diz nada sobre o caráter de um nem de outro, mas eu sei que tem tanta gente colocando lenha na fogueira. Hoje eu falei com o Gominho, que é meu amigo, não falei com ele para saber detalhes dessas coisas todas, nem nada. Mas ele me falou uma coisa muito fofa. Ele falou que tá vibrando num momento de felicidade e não vai entrar nessa onda. Então vai ignorar isso. E talvez seja bom ignorar. Cara, acho que a gente já tá tão desequilibrado, já tá tudo tão tenso. Por que a gente tem que ficar querendo saber se quem tá certo é a Anitta e Léo e se os dois estiverem errados? E uma história que eu acho que, como a gente já disse aqui, eu acho que ela tem todos os ingredientes para terminar de um jeito que não vai ser legal para ninguém, né? Não vai. Então eu acho que a gente precisa... porque tem uma... Eu sempre lembro, em situações como essa, eu fui ao show da Amy Winehouse aqui no Rio, Amy maravilhosa, e a Amy estava no auge da adição, e ela levantava o copo para beber e o ginásio todo aplaudia. Eu comecei a chorar. Eu falei, essas pessoas estão aplaudindo. É o Coliseu, essas pessoas estão aplaudindo ela se destruir. Isso é muito deprimente. Ela não Aqui em conseguia São Paulo, cantar. igual. Ela não conseguia cantar, Fefito. Assim, ela errava as letras das músicas. E as pessoas vibrando porque ela estava bebendo. Então, eu acho Que mundo é esse, né? Que mundo é esse? Eu acho que, enquanto sociedade, a gente tem que parar para se olhar, em vez de ficar apontando para o Léo e para a Anitta, e falar assim, peraí, quando eu dou like, quando eu retuito, quando eu fico compartilhando, o que eu estou fazendo, de fato, para melhorar? Você está sendo plateia do Coliseu. Você está vendo... Exato. E outra, o quanto você está colocando de fogueira nisso? Assim, eu não tô aqui para criticar ninguém. Mas eu vi que tinha gente fazendo live com o Léo, agora há pouco. Beleza, super seu direito, mas esse número vai valer a pena? Porque, de verdade, eu acho que a última coisa que o Léo precisa nesse exato momento é mais disposição. A última coisa que a Anitta precisa nesse exato momento é de mais disposição dessa história, assim. Tipo, eu, se tivesse uma live com o Léo hoje, teria cancelado. Certamente, se eu tivesse feito, teria explodido de audiência. Eu teria cancelado. Não explode, eu vou te falar. Esse vídeo que eu fiz com ele, essa live eu fiz na semana passada, antes de tudo isso, tá, gente? Eu chamei o Léo pra gente falar. Primeiro porque ele foi o primeiro convidado do canal e o canal chegou a 30 mil inscritos. Então eu queria celebrar com ele e tal. E ele foi super fofo, dizendo que o número é ótimo, enfim. E aí falou de Anitta por acaso no final, porque, enfim, eu já contei a história aqui. O vídeo tá lá, não tem nada a ver com essa treta de ontem, mas você vai olhar os gráficos do YouTube, o vídeo está subindo, as pessoas querem, porque as pessoas demandam isso. Então, assim, é muito louco, eu concordo contigo. Quem está produzindo em cima disso agora, nesse momento, eu acho que é um dinheiro que não... Que, primeiro, nem é tanto dinheiro assim, e segundo, são números que não valem a pena. Eu e, de certa maneira, vale a pena traçar a trajetória do Léo com a Amy Winehouse, porque tinha uma coisa da Amy Winehouse que me angustiava muito quando ela era viva. Tinha um bolão para saber que dia ela morria e quem acertasse ganharia um iPhone. Na época, o iPhone tinha acabado de sair, era algo ainda muito objeto de desejo. Ainda hoje é, né? Porque é caro pra caramba. Quando a gente vê as pessoas
se aproveitando disso, fico pensando o quanto a gente não está estimulando uma coisa péssima, de verdade. Que o Léo entre num buraco ainda mais fundo. Gente, eu tô falando mesmo o que eu acho. Não tô aqui de verdade criticando ninguém. É mesmo assim uma pensata. Eu acho que é importante refletir sobre o assunto, fazer uma reflexão. Porque o quanto a gente está ajudando o Léo e o quanto a gente está ajudando ele a entrar num buraco ainda maior. Sem Sabe? dúvida. Sem dúvida. Eu não sei o quanto a gente está prejudicando mais ele. E ele é meu amigo, eu gosto muito dele. Não passo a mão em cabeça de amigo, não. Se tá errado, tá errado. Mas, caramba, por favor, assim, sabe? Tipo, vamos se preocupar também com quem tá por trás de tudo. Quem tá por trás da treta toda. Quem tá com o coração batendo, angustiado. Porque é o Léo que vai dormir sozinho hoje. É o Léo que vai ficar sozinho hoje quando fecharem todas as lives com ele. Quando pararem tudo. É o Léo que talvez fique sozinho e volte a twittar sobre o assunto. Eu tô muito preocupado, de verdade. Eu não acho saudável o Léo vir a público também dizer que já era obcecado pela Anitta e tudo mais. Eu já fico assustado com essas coisas também. Acho que as pessoas estão obcecadas com um barraco desnecessário. Eu entendo que a falta de notícia e a necessidade de distração no tempo de quarentena é necessário, mas assim, limite, sabe? Eu falei dessa treta hoje no meu programa. Mas longe de mim me estender sobre essa treta. Tipo, contextualizei a notícia, tal, mostrei o que tinha que mostrar de vídeo. Beijo. Segue o bar. Porque falando desse universo não dá pra falar não dá pra ignorar. Só o Tricotando que fingiu que não tava acontecendo nada. Porque agora é triturando. Agora é triturando, enfim. Tricotando era Rede TV, tanto programa que eu até confundo. E aí vocês sejam bons com a Anitta, e sejam bons com a Pablo, e bons com a Preta, sabe? Eu não acho que é legal ficar indo atrás das pessoas para botar mais lenha na fogueira. As pessoas estão tentando se resolver e pensam que tá todo mundo muito fudido. Falando até palavrão. Tá todo mundo muito fudido em tempos de quarentena, gente. Por que a gente precisa fuder ainda mais a saúde mental das pessoas? Tá todo mundo muito ferrado. Eu queria só fazer uma ressalva. Eu achei o vídeo da Preta Gil ontem. Achei tão honesto, tão sincera a posição dela e assim... madura, eu achei madura, que já estava sabendo da história lá atrás quando começou, e aí achei que não valia a pena me posicionar, mas agora, hoje eu acho que preciso. Achei assim, tipo, não me encham o saco, o que eu tenho para dizer é isso, eu não vou ficar falando dele nem dela, acabou, é isso, chega. Porque também os fãs ficam procurando, né? Os fãs ficam procurando, é muito louco. É muito louco isso. Eu espero de verdade, assim, que eles se recuperem disso, porque passar ileso não vai passar. Isso vai ser ruim para os dois. Não vai ter vencedor nessa treta. Vai ser ruim para os dois. Só que eu também me preocupo com o futuro da minha profissão, nesse sentido. Eu já expliquei aqui a diferença entre fofoca, jornalismo de celebridades e tudo mais. Mas na medida em que a gente vê prints dizendo que recebia dinheiro da Audiomix, sabe, sei lá pra quê, ou que a gente vê prints, pessoas acusando de chantagem, ou qualquer coisa do tipo, a gente precisa ficar preocupado, porque jornalista não ganha dinheiro para falar dos outros. Quer dizer, a gente ganha dinheiro para falar dos outros da empresa que nos contrata, mas não são os outros de quem a gente fala que nos pagam. Eu nunca recebi dinheiro. Aliás, raramente alguém me ofereceu dinheiro e eu sempre fui muito veemente em cair fora desse tipo de armadilha. A gente não ganha dinheiro para falar bem, não ganha dinheiro para falar mal, a gente fala do que acha que é necessário e como tem que ser. E, acima de tudo, a gente não chantageia para obter informações. O Léo nega que tenha chantageado. Sempre importante dizer isso. Sim. Mas não é comportamento de jornalista. Jornalista apura. Jornalista liga. Famoso não quer falar com você? Liga para a assessoria do famoso. A assessoria não quer falar com você? Diz que o famoso não quis. Mas apura. O famoso vai atrás. Isso é a diferença da... jornalista vai atrás. Isso é a diferença do fofoqueiro. Já tive telefone batido na cara por Suzana Vieira, por ex-BBB, por todo tipo de gente. Mas tentei fazer minha parte. Suzana bateu o telefone na sua cara? Ai, fiquei tão emocionado quando ela bateu o telefone na minha cara. Você estava começando? Tava começando. É muito real. É muito real. Eu tava no jornal, sei lá, menos de um ano, 6 meses que eu tava no jornal, 2006, 2007. E aí tinha que checar uma história com Suzana Vieira, aí ela atendeu e falou: eu estou no meio de uma loja provando roupa, não tenho tempo para falar com jornalista.
desligou na minha cara. E aí eu fiquei, meu Deus, Suzana Vieira, dá teu telefone na minha cara. Amei. Fiquei meio emocionada. Aquele que põe no currículo, né? É. Aí tem uns momentos surreais, assim, de jornalista. Tem um outro momento meu que é surreal, que quando eu fui fazer xixi na casa da Hebe. Ai, Hebe, olha. Eu contei isso na TV outro dia. Gente, eu amo a Hebe, eu era muito fã da Hebe desde criança, né? E aí consegui uma entrevista com ela quando ela ia fazer 80 anos. Passar uma tarde na casa da Hebe. Pessoa burra, que ainda era analfabete, tava sem o gravador, inclusive, de fita. Me deram um digital, era o primeiro que eu vi na vida, não consegui gravar, mas anotei tudo. Foi uma capa de revista massa, na época. E aí cheguei na casa da Hebe, a empregada dela falou que ela ainda tava se trocando. E aí pensei, meu Deus do céu, vou morrer esperando aqui. Me dando vontade de fazer xixi na casa da Hebe, vou mijar na casa da Hebe. Será que eu posso ir ao banheiro da Hebe? Começou a me dar uma crise. Aí eu olhei pra frente, no sofá da frente, assim, um monte de boneca, tipo bebê reborn, assim. Todas olhando pra mim com uma cara, assim, horrorosas. E no meio delas tinha uma almofada escrita assim: existe um mundo melhor, mas é caríssimo. A cara da Hebe. E aí a empregada dela apareceu pra mim oferecer água. Eu falei, eu queria usar o banheiro, posso? Aí ela, pode. Me levou pro lavabo. Menino, eu fui fazer xixi. Botei o pinto pra fora pra fazer xixi. Fiquei com medo de mijar fora da privada no começo da conversa. Mas fiquei com medo de mijar fora da privada porque eu olhei pra frente. Na frente da privada tinha 5 ovos Fabergé. Pra quem não sabe o que é um ovo Fabergé, é um ovo cravejado de diamante, banhado a ouro. Sabe essas coisas que tem mais consoantes do que vogal, que parece nome de vodka? Tipo isso, de cristal. Gente, tinha 5 ovos Fabergé que deviam valer, sei lá, o que eu gasto na minha vida inteira em barras de ouro. Fiquei tão abismado, fazendo que o xixi até voltou pra dentro, assim. Segurei o xixi, vi os ovos Fabergé, não preciso fazer xixi, vou me concentrar. Aí depois voltei lá pra sala da Hebe e veio como quem não tinha visto nada, mas fiquei passado, gente. Enfim, olha aí, eu já delirando aqui falando histórias. Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que a história da Hebe sempre é válida, sempre é desejável ouvir a Hebe. Morro de saudade da Hebe. Morro de saudade da Hebe. Dudinha tá pedindo pra você mandar beijo. Beijo, Dudinha! Ai, obrigado demais por esse carinho. Olha, muita gente. Ela tava aqui louca. Me nota, me nota. E agora chegou. Notei, Dudinha 08-2008. De agosto de 2008. Olha só, Henrique Santos Real, perguntando se o Estação Plural pode ressurgir. Diz que você é tudo para ele. Você é tudo para Henrique. Henrique, que mau gosto. Não, brincadeira. Eu amo o Estação Plural, de verdade. O Estação Plural é um projeto que se eu pudesse, se alguém dissesse assim, para tudo, vamos fazer o Estação Plural, eu parava tudo. Parava tudo, mudava de cidade, mudava de país se precisasse. Eu amo o Estação Plural. É um projeto que mudou a minha vida. De verdade, assim, isso me colocou no mundo como ser humano. Antes, eu cheguei lá achando que sabia de tudo, fiz teste do programa e tal. Pra quem não sabe, era um programa LGBT, numa TV aberta, TV pública. E aí conviver com a Mel e a Ellen, que eram uma travesti negra, uma lésbica negra, mulheres foda, como elas eram, mudou minha vida, mudou minha perspectiva, assim, de vida. Acho que eu virei uma pessoa mais sisuda, porque você entendeu o que elas viviam. Mudou muito a minha vida. É uma pena que esse programa acabou. Tava prestes a estrear a 3ª temporada, já tinha convidados definidos, já tinha roteiros feitos, metade da temporada estava feita. Mas aí, por questões de homofobia no governo, foi cancelado. A gente estreou no governo Dilma, passou pelo golpe do Temer, mas aí ainda durante o Temer e durante o Bolsonaro, claro, não quiseram mais votar com o Estação Plural, que é um programa público. E imagina, falar de LGBTs na TV aberta, onde já se viu. Mas eu queria muito que, sei lá, o GNT pegasse a gente, ou a gente fizesse o podcast. Eu acho que pode ser uma boa ideia em algum momento. Eu acho que a gente vai voltar a se reunir. Tava falando disso com as meninas outro dia. Eu amo elas, morro de saudade. É um projeto que mudou a minha vida. Vou já fazer virou tese de mestrado. Tem noção que eu tenho um programa, eu tive um programa de TV que já virou tese de mestrado? Eu me sinto muito chique. Isso é maravilhoso. Vou aproveitar e fazer um merchan, essa deixa. Já que você falou de podcast, falou de Estação Plural, quero convidar todo mundo que está aqui na live que não conhece para conhecer nesse canal no YouTube o Dark Room, que é o videocast que eu faço com o meu cônjuge. Você também, Fefi. Dark Room é o videocast da família gay brasileira. A gente tem notícia, atualidade, reflexão, bom humor, nos quadros bem babadeiros lá. A galera tá com a luz acesa. Oi?
Mas com a luz acesa. Com a luz acesa, com a luz acesa. É maravilhoso. Enfim, tem sido também uma descoberta, porque a gente está reunindo uma comunidade, né? E você estava falando do carinho do público. Hoje mesmo eu recebi um e-mail imenso de um cara que ouvia quando a gente era um podcast e agora assiste o videocast, falando de como isso, nesse período da quarentena, está fazendo bem para ele e tal. Isso dá um sentido para tudo, né? A gente fica se achando depois. Maravilhoso. Dá. Tem mais pergunta para você aqui na caixinha? Peraí. Gente, Janita Ivete Sangalo chega. Não vou falar mais disso, não. Eu sou do interior de Pernambuco e vocês me representam. O Antônio está falando isso. Antônio, minha avó tá aí em Belo Jardim. Proibida de sair da casa da minha tia. Eu enfiei ela na casa da minha tia. Tô morrendo de preocupação, porque as pessoas não estão cumprindo a quarentena direito lá. E foi o primeiro interior que teve casos de corona detectados. Mas, assim, tô torcendo pra ficar tudo bem. Eu amo muito o interior de Pernambuco, morro de saudade. Queria muito poder, em algum momento, passar uns meses aí, sabe? Tipo, de detox, assim. Vai passar. Ó, vamos falar do Morning Show, então. Quero saber se o Fefito saiu do Morning Show porque pediram a cabeça dele para o Tutinha. A pergunta é da Olga Costa. Olga, sim. Sim. Não preciso posar aqui de eu que me demiti, não. Foi algo que me deixou bem chateado pela época. Eu já sabia que ia acontecer, e é bem da verdade, assim, já era um plano meu, já tava assim, tipo, já não dá mais pra mim, isso tá me estressando, eu não quero lidar com essas pessoas. Tava muito difícil lidar com o Adrilles naquela época no Morning Show, que não deixava ninguém falar, que urrava por cima das outras pessoas. Não tem o mínimo problema de dizer isso, ele mesmo sabe disso. Adrilles é aquele ex-BBB? O próprio, que hoje em dia é um grande comentarista político, só que não. Deixa eu abrir a janela que esse filme tá feio. Eu tava sofrendo muito. Eu sofri muito no começo por causa do Caio. Já me perguntei muito se o que o Caio é hoje não é muito por minha causa. Claro que eu não tô me achando aqui, mas servir de escada para ele. Eu ia te perguntar que não era um isso. ambiente propício para discussão comigo. Eu cheguei lá para falar de entretenimento. Eu não estava lá para falar de política. Mas não tinha uma outra pessoa que falasse minimamente de política. E as coisas que eu ouvia do Caio e até mesmo do Adrilles e de muitos convidados, porque era um programa cujo roteiro e os convidados eram pensados para bater de frente comigo, a tal ponto que declarações que eu dava voltavam como pauta e eu era pego de surpresa. Como dizia, por exemplo, que eu falei que parte da comunidade negra se incomoda de ser chamada de mulato por causa da derivação da palavra mula. Isso virou assunto no programa depois, sem eu ser avisado. Descobri quando cheguei no estúdio. Então, eram coisas muito surreais que aconteciam ali. A pauta estava toda feita para bater em mim. Os convidados estavam armados para bater em mim, porque a audiência estava feita para bater em mim. Porque eu me tornei uma pessoa que foi fazer exatamente o que não foi contratado para. Eu fui falar de entretenimento e acabei tendo que falar de política. Porque, gente, desculpa, no meu primeiro dia eu vi que racismo era mimimi. Como você fica calado, especialmente depois de ter feito um programa como Estação Plural com a Mel e a Ellen, que são negras, e com quem eu tive partilhas tão incríveis na minha vida, como é que você fica calado ouvindo uma merda dessa? Você não fica. Como é que você fica calado ouvindo que uma mulher trans não tem o direito a praticar um esporte, a usar um banheiro, ou que ela é um homem de peruca? Você não fica. Você ouve merda o tempo todo. Você tem que bater de frente com essas pessoas. Quem tem caráter não fica, né, Fefito? Porque tem muita gente que passa pano, que finge que não tá ouvindo. Pois é. Isso diz muito do seu caráter. E aí eu queria encaixar uma pergunta aqui. E eu não era instrumentalizado para isso, para falar de política. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa muito passional e precisava falar disso. Como é que você aguentava Caio Coppola? Porque assim... Não aguentava, né, amor? Você acha? Porque e aí quero te ouvir também, já vou encaminhar para essa questão da CNN. Porque quem assiste ao grande debate na CNN, eu confesso que no início eu achei genial a ideia. Hoje eu já tenho todas as críticas cabíveis àquele formato, porque assim, você está propagando um monte de conhecimento distorcido, muita notícia falsa, e dito por um sujeito que recebe uma chancela da CNN como se ele fosse o grande conhecedor daqueles assuntos que ele está falando. Quando você vai ver o que ele está falando, você espreme e não sai nada. É isso. É isso, Murilo. O que passou a me incomodar no Morning, e olha que assim, eu amava trabalhar com a Edgar, amava trabalhar com a Paulinha, o Vinícius, então,
amava, de verdade. E ainda hoje, toda semana a gente se encontra. Eu, a Paulinho Edgar e a Vera Magalhães, a gente tem nosso grupo do Caraguê, que era o que a gente almoçava juntos, e a gente faz toda semana, durante a quarentena, um encontrinho virtual para matar a saudade. Tem uma coisa no Morning Show que me incomodava muito, que é quando você debate algo, você debate para tentar achar uma verdade maior sobre aquilo, para tentar entrar num consenso sobre aquilo. Quando você debate algo a partir de dados falsos ou de pessoas que já estão com opinião do que deve ser a conclusão desse debate, muito bem formada, você não debate, você se estressa. Eu ouvi milhares e milhares de indiretas para mim. Chegou ao cúmulo de um vídeo ter como título na Jovem Pan: "Prefiro Fefito presidente da Câmara a Rodrigo Maia". Dito pelo Caio. E claro, tava o quê? Me esculhambando ao dizer isso, tirando por menos, dizendo que eu sou um merda, que eu sou pior do que o presidente da Câmara para ele. Mas claro, isso virava título, porque o diretor do Morning Show achava que ia dar clique. E ninguém me consultava. E depois não dava para mudar, claro, porque imagina, já tá no ar. Quando minha palavra, às vezes, era cortada no fim de vídeos que viravam pílulas no YouTube. Quando coisas que eu dizia como "não passo pano para nazista" viravam acusações, como se eu estivesse dizendo que ele era nazista, o que é muito surreal. E repito, não passo pano para nazista mesmo. O racismo não é mimimi. Transexuais têm os mesmos direitos que eu e você aí de casa. E são mulheres, e são homens, são do jeito que eles se identificarem. E ponto, não tem discussão. Certas coisas não tem discussão. Não sabe? tem. É assim que o mundo tem que ser. Eu acho que foi muito nocivo para mim. Com 2 meses de programa, no dia 1º de janeiro, eu virei alvo de calúnias bizarras, como se eu estivesse sendo pago pelo PT, recebendo um prêmio de desvio de dinheiro público, uma coisa surreal. Fui alvo de todo tipo de achaque. Curiosamente, depois que o Caio saiu em outubro, 80% dos ataques virtuais diminuiu, assim. Diminuiu uns 80%. Não sei por quê, gente. Não sei por quê. Mas, assim, diminuiu uns 80% depois que o Caio saiu do programa. Ainda assim tinha muito hate. Eu fui alvo de hate na rua. De passar na rua e pessoas me chamarem de viado e tudo. Ainda hoje tem gente que chega pra mim pra falar do Caio. É muito surreal, porque eu nunca quis ter minha imagem atrelada a ele. Não quero ter minha imagem atrelada dele. Se ele for político, quero mais distância ainda do que ele pensa como projetos. Não acho que ele pensa coisas que coadunem comigo, que me acrescentem. Não acho que ele pensa coisas para o bem do Brasil. Não acho que ele é bem intencionado. Sinto muito. Alguém que diz que pessoas morrem mais engasgadas do que de corona não está sendo bem intencionado quando está rolando uma pandemia. É a minha opinião. Eu não era obrigada a aguentar o Caio. Bati de frente várias vezes com ele fora do ar. O que acontecia no ar acontecia de fato, não era ensaiado e era a minha opinião. Sou comentarista político? Não sou comentarista político. Pretendo ser comentarista político? Jamais. Mas não consigo ficar calado pro absurdo. Talvez eu te fizesse diferente hoje. Chegasse lá atrás e pudesse voltar? Talvez. Talvez eu devesse ter ficado lá falando que nem ele, bom moço, segurando a minha vozinha, engrossando minha voz, parecendo uma pessoa muito equilibrada e muito calma e menos passional. É uma bosta ser uma passional como eu sou. Eu sou pura emoção. Eu sou ariano com ascendente em leão. Eu vou. Quando eu vi, já fui. Especialmente se pisa no calo de quem eu amo. Então, não aguentava o Caio. Não pretendo aguentar o Caio. Por mim, espero não cruzar com o Caio de novo. E se ele vier me cumprimentar falsamente, só fingir que nem conheço. Aliás, quem é Caio? O Henrique comentou que a melhor coisa foi você ter saído da Jovem Pan, que aquilo virou um desserviço à população. Eu concordo com o Henrique e queria encaminhar mais uma pergunta para você analisar como é que você enxerga o papel das emissoras de TV, já que é o que você se dedica a cobrir, Fefito, nesse momento que a gente está vivendo de crise política. A gente está vivendo tanta coisa nesse país e tem episódios muito recentes que demonstram como algumas emissoras estão, sim, prestando um serviço à população. A gente teve o Silvio Santos cancelando a exibição do telejornal do SBT Brasil no sábado, porque não gostou da reportagem falando do Bolsonaro na reunião ministerial do dia 22 de abril, exibida na sexta. Então, assim, muitos veículos de comunicação, infelizmente, estão pautando a sua linha editorial a partir das simpatias e dos interesses dos donos, né?
Isso é um baita de um desserviço nesse momento tão grave que a gente está vivendo. O Fábio Alves até falou uma coisa aqui agora que eu tô vendo. Beijo, Fábio. Ele falou que fica imaginando o pai da Manu Gavassi na época do Morning Show aguentando a Jovem Pan. Eu acho que ele amava. Porque a Jovem Pan teve uma época que não era isso que é hoje. A Jovem Pan tem gente muito legal fazendo lá. Tem jornalistas muito legais. Aliás, eu não sou o tipo de pessoa que costuma falar mal dos lugares pelo qual passou. A minha experiência foi ruim. Lá, de fato. Emocionalmente ruim. Eu não estava pronto para ela. Mas eles cumpriram com tudo o que eles me prometeram. Menos o programa que eu deveria ter. Mas eu mesmo não quis quando vi o perfil da audiência. Foi algo que assim, me desanimou. Eu tenho um programa só meu. Me animou. Programa quando eu vi. O programa ia ser sobre audiência, porque eu ia ser xingado. O programa ia ser sobre o quê? Porque travou aqui na hora. Ah, tá. Não. Eu ia ter, por contrato, deveria ter um programa lá. Travou porque tinha aparecido aqui a coisa da bateria. Vou colocar aqui. Deveria ter um programa lá. E aí eu pensei, inclusive, ter um programa sobre sexo na época e tal, mas ia ser um programa sobre redes sociais. Ia ser bem legal. Chamava Me Dá um Like. Baseado na música da Mel, inclusive. Inspirado na música da Mel. Me dá um like logo aí. A Jovem Pan é um lugar muito trabalho. O Morning Show é um lugar muito legal de trabalhar. Porque era um programa que falava de entretenimento, só que agora ele virou outra coisa. E é uma coisa que não dá pra entender, porque assim, desculpa, na época do tal pavão misterioso, isso pra mim não era nem algo sério. Tava na cara que era mentira. Tava na cara que era falso. Tinha inglês falso em documentos, comprometendo outras pessoas. Tinha inglês errado escrito. E as pessoas ainda assim queriam tratar como se fosse algo sério. Então, acho que a gente tem muito que colocar a mão na cabeça do que a gente consome hoje em dia. As coisas do Edgar, da Paulinha, do Vinícius, eu consumiria de olhos fechados, porque eu sei o cuidado que eles têm. As coisas de outras pessoas que passam lá, que estão cegas por uma ideologia ou por um compromisso com o atual governo, eu passaria bem longe, sabe? Porque acho que tem um compromisso com algo que não é humano. Tem algo que não é do bem. Assim, de verdade, a gente tá vendo pessoas morrendo e a gente tá vendo pessoas na TV dizendo que é gripezinha. A gente tá vendo pessoas morrendo e a gente tá vendo pessoas na TV dizendo que é para as outras voltarem a trabalhar. Eu fiz questão de, no meu programa, inclusive, no Fofoca aí, que é um programa de fofoca, criar um quadro chamado Fique em Casa, pedindo para famosos mandarem vídeo, pedindo para as pessoas ficarem em casa. Para poder ter alguma responsabilidade. É muito sério. O que a gente está vivendo é muito sério e é lamentável a gente ver. Porque é aquilo que você falou, né? Pensar a profissão. Acho que a gente tem que pensar. Isso tudo que está acontecendo faz a gente pensar no jornalismo, faz a gente pensar na importância do jornalismo profissional também e de como é importante que a gente tenha, sobretudo nos veículos alternativos na internet, profissionais com responsabilidade que às vezes falta aos veículos tradicionais. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Eu não posso dizer que na Jovem Pan não há cuidado. Há muitos profissionais incríveis. Sim. Mas há uma linha editorial muito clara. Voltaria para a Jovem Pan? Se precisasse pagar minhas contas, sim. Mas voltaria diferente. Porque sofri muito. Assim, não era bolinho. Tinha dias que eu não conseguia usar minhas redes sociais. Porque... Você era trending topic de todo dia. Eu chegava na TV, eu estava trabalhando na TV, abria o Twitter, estava lá, Fefito. Falei, meu Tinha Deus, dia que eu era trending topic antes de abrir a boca, porque as pessoas estavam esperando que fulano, que era convidado, me humilhasse. E quando acontece desse jeito, já não é saudável. Tem uma questão que é muito importante deixar clara sobre a Jovem Pan, que você me perguntou e eu acabei não respondendo. Eu saí, de fato, porque pediram minha cabeça pro Tuta. O Tuta deixou todas as portas abertas para mim. O Tuta nunca me tratou mal. Ele sempre foi um homem muito legal comigo. Só que na medida em que você é um LGBT num ambiente de direita, num ambiente que é basicamente dominado por homens héteros e brancos e, portanto, privilegiados, mas você, querendo ou não, é tratado com condescendência. Então, eu lembro de um dia que eu cheguei a reclamar porque alguém no Pânico me chamou de pederasta. Como se isso fosse engraçado. Pra quem não sabe, já que esse é um xingamento muito antigo, pederasta tem a ver com pedofilia. Quem gosta de gays novinhos. E eu fui reclamar com a direção. E a resposta era sempre assim, tirando por menos. Ah, imagina. Eles são imparáveis, é tudo brincadeira, eles não têm preconceito. Então eu tinha que chegar e bater o pé e dizer, olha, eles são imparáveis, então tá. Para você ou paro eu na justiça?
porque eu não vou deixar, não vou permitir de novo. E é muito estressante ser essa pessoa que tem o tempo todo que ficar afirmando que você merece ser respeitado. É muito desgastante ser a pessoa que tem que ficar se afirmando como alguém que merece ter o mesmo cuidado que o outro, que era queridinho da direita e, portanto, podia fazer o que quisesse. Inclusive sair do meio do programa, inclusive dar entrevista dizendo que ninguém dava oi ou tchau pra ele, porque ele chegava com o programa começado e ia embora antes do programa acabar. Tá, ele queria que as pessoas parassem o programa pra dar oi e tchau pra ele. E aí, claro, vira vítima aos olhos dos outros. Querido, o bom da gente estar aqui falando dessa coisa que foi tão ruim pra você nesse período, né? É saber que passou. E que agora você tá na Gazeta, tá fazendo o programa que você desenhou, Fofoca Aí, todo dia, 2 da tarde, é isso, Fefito? Todo dia às 2. É um programa feito com muito carinho, assim, sabe? E muito simples, assim. A gente não tem grana, não tem nada. Tem pessoas incríveis do meu lado, inclusive. O Guilherme, que fazia Mulheres comigo, inclusive. O Guilherme Zeda. Mas tem... Eu cuido do roteiro do programa também. Então, assim, eu tento ter o máximo de cuidado para humanizar essas coisas todas, assim. Eu acho que todas essas experiências... Não fiquem achando que eu sou uma pessoa magoada, que eu sou uma pessoa infeliz e tal. Foi só um desabafo, mas... acho que todas essas experiências me fortaleceram muito. E, ao mesmo tempo, me prejudicaram muito também. O Fofoca Aí me dá uma oportunidade de mostrar um outro lado. Eu acho que as pessoas têm um problema muito louco de me encaixar em alguma coisa, porque na cabeça delas ou eu sou fofoqueiro, ou eu sou bicha, ou eu falo de política. Eu não consigo ser todas as coisas. Eu não consigo ser um fofoqueiro que é militante, que também fala de política. Porque eu posso apresentar o que eu quiser. Sim. Posso apresentar um programa sobre militância LGBT e, sei lá, posso apresentar um programa livre, se eu quiser, no SBT. Posso apresentar o Fofoca Aí. Eu não sou uma coisa só e acho que isso deve dar um nó na cabeça de muita gente. Espero continuar dando muito nó. Mas acho que hoje deu para ver. Falta um minutinho só para acelerar aqui, porque tem umas coisinhas ainda para falar. Deu para ver isso porque essa, de longe, foi a live que mais subiu o coraçãozinho aqui, dessas 40 que eu já fiz. Você é um cara muito querido mesmo. Quero avisar todo mundo que amanhã eu vou bater um papo com o Rafael Lisboa, um jornalista que já deu a volta ao mundo e vai te dar dicas para como planejar a volta ao mundo quando acabar a pandemia. Amanhã, 9 da noite, aqui no Instagram. Fefito, em 30 segundos. Muito obrigado por participar aqui. Eu que agradeço. Qual é a primeira coisa que você quer fazer quando a vida voltar para os eixos? 20 segundos. Cara, ir pra balada. E, assim, a gente começou falando disso, eu só quero usar esse tempo para dizer, sejam leves com o Léo. Sejam leves com a Anitta. Se coloquem no lugar, tudo que eu já falei aqui no começo dessa live. Sejam leves. Pensem na sua responsabilidade com as outras pessoas. Obrigado, querido. Um beijo. Gente, até amanhã. Amanhã tem mais Chega Junto lá. Tchau, tchau. Tchau.